Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém? Hoje, quinta-feira, a última quinta do mês de dezembro, do ano também. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1 mesmo, primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Versículo de número 16 em diante. 1 Samuel 1,16, diz assim a palavra do Senhor: Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, que esta palavra seja rema para os nossos corações, os nossos espíritos, ó Pai, e que o teu nome seja glorificado através desse momento da tua palavra. Fala, Senhor, usa a minha vida e a ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu estava orando e veio muito assim forte o que Deus falou comigo, o que está para acontecer nos próximos anos. Eu vou te contar uma experiência que eu tive na África. É assim, quando você vai para a África, a base missionária, ela dá algumas instruções. Assim, várias. Como você deve proceder, tal. E lá é o seguinte, toda pessoa que vai cumprimentar você, ela sempre vai dar a sua mão direita. Ela dá a mão direita dela. A mão esquerda é a mão que eles usam para se limpar depois das necessidades fisiológicas. Eles não têm papel higiênico. Então, todo africano, todo o continente, Nigéria, Moçambique, enfim, no continente, se uma pessoa der para você a mão esquerda, você pode ter certeza que ela está te afrontando, porque é o princípio. Segunda coisa, nós homens não podemos cumprimentar as mulheres. Porque se eu chegar e cumprimentar uma mulher, eu estou dizendo que eu tenho intenção com ela, aí eu vou ter que pagar o dote e casar com aquela mulher. Então eu tenho sempre um tradutor do meu lado, que eu pergunto: esse aqui é o João. Como o Moçambique é de língua portuguesa, então eles têm o João Cabral do Nascimento.
Tudo bem, João? Tudo bem. O senhor tem família? Tenho. Essa é a minha esposa. Aí você cumprimenta assim, não dá a mão. Os filhos, o máximo que você faz é põe a mão assim na cabeça e abençoa. Isso é uma das regras. A segunda regra é que você vai ser desafiado o tempo todo na sua espiritualidade. Acho que eu já contei isso aqui, que nós somos numa igreja na Manga, que é um bairro próximo da Beira. Já é situação assim. Pensa na Cracolândia, pensou? Põe 100 vezes pior. É lá. Então, o bairro da Manga é o bairro que tem uma concentração de feiticeiros muito grande. E justamente, o Cabral é o pastor que está lá. Ele é um profissional da área de TI, que trabalha na Beira, que é a segunda maior capital de Moçambique, segunda maior cidade. E ele tem uma igreja lá no meio dos feiticeiros. E a igreja sem teto e sem parede. A parede é feita de palha e o teto não existe. Todas as vezes que vai ter o culto lá, os tambores dos feiticeiros cercam a igreja inteira, o pastor liga lá o som, é culto na igreja e macumba do lado de fora. Se chover, eles oram, bate tambor para chover dentro da igreja. Se chover dentro da igreja, eles entram e matam todo mundo. E tem que estar em consagração o tempo todo. Aí lá vai nós fazer o culto. Costa 4 vans de 8 pessoas, encheu de feiticeiro na frente. E cada palavra que a gente dava, eles falavam outra lá. E o culto começou. Começou a chover, e não caiu uma gota d'água. Até que veio o principal lá e liberou uma palavra. E a palavra dele falava o seguinte: amanhã, a estas horas, todos vocês estarão mortos. E aí pediram para traduzir. Nós levantamos a mão e falamos assim: amanhã, essas horas, se você não pedir perdão, quem vai morrer é você. Ponto. Ou eu tenho consciência quem estava comigo, ou eu entregava os pontos. Fizemos o culto, fomos embora, nada aconteceu. Amanheceu 6 da manhã, deram um grito dentro do arraial deles. Morreu o feiticeiro principal. E foi morrendo um por um. Enquanto não vieram para pedir perdão, iam morrendo. Quando nós saímos do Brasil, a gente saiu debaixo de jejum e oração, com uma equipe de oração no Brasil inteiro, ligada às alianças missionárias, nos cobrindo. Então nós sabemos onde nós entramos. Por que eu estou falando tudo isso? Eu vou te explicar. Existem dores, eu falei hoje, mandei no WhatsApp, na lista de transmissão, que hoje a última quinta seria a quinta de nós vencermos dores. Você tem dor na sua vida? Você tem dores na sua vida? Dores essas que você mesmo que habilitou. O mal que veio foi você que habilitou. Por que eu estou falando isso? Agora eu termino concluindo o que eu falei, que eu comecei a falar da África. A África é o seguinte: tudo que é de bom em você enrustido se manifesta lá de uma forma exponencial, 1000%. Aquilo que é ruim em você, que você não se tratou, vai expor você lá, vai te expor. Vai te expor. E eu vou te contar uma história. Nós estávamos já 17 horas, eu estava 17 horas, dentro de um Hilux, do lado direito o volante, dentro de buraco, subindo e descendo terra. Eu estava esgotado esse dia. Vocês não têm... Porque a noite anterior, nós dormimos no meio da selva. Eu só não fui carregado pelos pernilongos. Eu tomei umas 150 mordidas, picada de pernilongo. Se um faz o barulho no meu ouvido, eu já perco o sono.
E nós demos o lugar aos pastores que eram mais, assim, mais de idade, falando, vocês dormem dentro da barraca, nós vamos dormir dentro do carro. E nós cobrimos com mosquiteiro, não adiantou. Eu não sei, demônio que foi, eles entraram dentro do carro. Mas um barulho, os pernilongos, nem isso aqui que a gente vê, é uns negócios, parecem as moscas assim, irmão. E vinha, pica e dói. E você sabendo que na aldeia, as pessoas têm malária. E elas passam para você. Coisa mais normal do mundo é ter malária. Criam feridas no corpo, assim, uma erisipé, parece câncer, assim, lepra. Isso pega, contagia. E ele nos abraça, fica aquela mancha de sangue da ferida. E você toca a vida. Toca a vida. Por que eu estou falando que tudo que... Porque o Senhor falou para mim que 2023 e diante vai ser os anos da separação do joio e do trigo. Quem é, quem não é, Deus vai arrancar. Escuta o que eu estou falando. Isso está sendo gravado aqui em live. Porque Deus me dava um sonho do Senhor passando na terra. E Deus despia as pessoas assim. Uns estavam escuros, manchados. Outros era despido e ficava mais alvo que a neve. E hoje o Senhor está falando, você carregou até hoje essas dores na sua vida por consequências das tuas atitudes. Escolhas erradas, atitudes erradas, palavras erradas, pensamentos errados. E Deus falou, o principal, o que é? O sentimento que está nos nossos corações. Hoje uma pessoa me ligou, mas assim, eu já acordo 6 da manhã com um zap, minha mãe com 86 anos, com um monte de complicação, positivou Covid. Na hora, eu lembrei de uma palavra que Deus falou assim, da sua família eu cuido, descansa. Eu falei, beleza, estou em paz. Mas eu fico preocupado. Quem já perdeu o pai sabe a dor. Mãe, então, nem imagina. E aí, umas 7:30 da manhã, toca o telefone. Eu falei, não é possível. 2 anos você não fala comigo? Mas ele começou, a pessoa começou a falar, descarregou. Ele precisava falar, falou. Falou 1 hora e 45 minutos sem parar. O telefone esquentou na orelha assim e começou a pitar. Coloquei o carregador móvel assim para. Eu falei assim, já falou? Já posso falar? Não. O que eu precisava falar, já falei. Tacou o telefone na minha cara. Eu falei, beleza. Na hora veio o Espírito Santo e falou assim, não deixa o atribulado te atribular. E aí eu começo a ver essas coisas. E eu vou falar uma coisa para você. O mundo é feito de habilitações. Na África, nessa mesma semana que a gente sofreu essa história, a gente fez um ar livre. A gente montou um caminhão, colocou umas caixas, começou a tocar lá, o pessoal começou a dançar, juntou 1.500 pessoas assim. Fácil. Aí o apóstolo Maurício falou assim, Daniel, você que vai pregar. Eu falei, eu? O senhor que prega? Não. O Espírito Santo falou que você que vai pregar. Quando eu vi que um dos pastores estava dando a palavra, 4 pessoas de uma roupa diferente começou a se posicionar, tipo assim, fechar o quadrilátero. E começou aquela guerra espiritual. O som começou a parar. Quem cantava começou a ficar rouco. Aí eu falei assim pro pessoal que estava com a gente, tá vendo lá os 4? Ah, tinha um pastor lá, Luciano. Ele falou, tudo da feitiçaria. Aí, irmãos, aí eu falei, então agora eu vou pregar mesmo. Falei sobre Elias e os profetas de Baal. E eu comecei a pregar. Eu tenho até esse vídeo, eu mando para vocês. Comecei a pregar, tá até com o capulana, roupa africana.
Comecei a pregar, comecei a pregar, comecei a pregar, comecei a pregar, comecei a pregar. Daqui a pouco aqueles 4 sumiram. Desceu uma presença de Deus tão grande naquele arraial. As pessoas começaram a agradecer a Deus. E naquele dia, mais de 300 pessoas chorando aceitaram Jesus. O que está na minha boca faz toda a diferença. Fala aí, teu irmão, o que está na nossa boca faz toda a diferença. E o que fará a diferença é a origem da boca onde ela abre para falar. Guarda o que eu vou falar para vocês. Ano de 2023 vai ser o ano de você se manifestar como discípulo de Jesus Cristo. Ana, diz lá a história, eu vou ler aqui para você entender. Ela era estéril, não tinha filhos como as outras mulheres, permanecia na condição ano após ano, sem perspectiva de mudança, vivia cercado de conflitos, não tinha possibilidade alguma de alcançar o que queria, cobrada porque não tinha filhos, por outro lado, tratada com complacência pelo seu esposo, como se fosse incitada a se acomodar cada vez mais na sua esterilidade. Mas de repente, com todo aquele cenário, ela toma uma posição e faz a Deus um voto. E aquilo que seria da sua maior riqueza e glória, ela daria a Deus. Então ela, em aliança com Deus, vive uma grande liberação de um poderoso milagre. E ela quebra a esterilidade e término do choro em sua vida. Eu conheci um cara que ele está nos Estados Unidos. Ele tem um problema assim no braço, assim. E todo mundo falava, você não pode, você não vai, não sei o que, não sei o que. Hoje ele é um dos caras mais ricos que eu conheço lá. Do povo que eu conheço. Ele fala meio esquisitão, assim, tipo Nelson da Capitinga, assim, isso aqui. Mas Deus deu para ele uma capacidade, porque quando ele sai do ambiente onde ele estava, de hostilização, ele vai para um ambiente onde alguém falou para ele, vai que Deus vai te abençoar. Ele mudou a história dele. Ele tem uma Escalade. A Escalade, um carro desse é 1,5 milhão no Brasil. Comprou à vista. Eu não vou começar a falar que não é o tema para isso hoje. Mas o que eu estou falando com isso? Assim como Ana, ela precisava sair dos 3 ambientes. Ambiente mental, ambiente espiritual e ambiente social. Mesmo habitando numa casa que ela era hostilizada. O ambiente mental qual era? Ela recebia do marido, diz lá a história, que o amor que ele tinha por Ana era mais do que 10 filhos. Quem tem filho aí? Você ama o seu filho? O amor que o marido tinha por ela era 10 vezes mais que um filho, equivalente a 10 filhos. Dá para mensurar um amor desse? Pois é, ele tinha. Mas a cabeça dela aceitava uma sentença até ela entender que o ventre que iria gerar não seria qualquer coisa. Nós temos a palavra de Deus na nossa vida. Ela nos dá mais de 1000 promessas que podem se cumprir ano após ano em âmbito emocional, familiar, em todas as áreas. Mas nós estamos muitas vezes acostumados com uma mentalidade, uma cultura que não deixa nós sairmos do quadrado. Uma pessoa me procurou outro dia e falou assim, eu quero ser motorista de aplicativo. Eu falei, tem disciplina de horário? Tem, eu acordo 6 horas da manhã. Dá um negócio, é o melhor horário para você começar. Eu vou mandar a minha indicação para você. E você vai fazer 300 corridas, que você vai receber um prêmio. Vou mesmo, vai. E aí a pessoa fez. E a indicação que eu dei, eu ganho. Eu passei tudo para ele. Já teve 4 pessoas aqui dentro da igreja que eu falei, eu indico. Achou que não seria abençoado. Deixou de ser abençoado. Por quê?
tem um negócio na mente da pessoa que não deixa ela prosperar. Quantas pessoas eu testei esse ano? Faz isso, virou a cara, não sei o quê. Deus tinha mandado abençoar, mas eu falo assim, passa primeiro pratinho de sal. Deixou de receber muito. Deixou de ter muito. Porque você precisa entender. O nome dessa igreja é o quê? Efraim. O que significa Efraim? Duplamente frutífero. O que Deus está querendo falar? Que acabou o tempo da cultura diana terrestre. É tempo de entender o que o Espírito Santo de Deus quer fazer na nossa vida. Senão, você não vai entender o que vai acontecer nos próximos anos da sua vida. Se você não estiver ligado no céu, se você não estiver ligado no altar, se você não estiver ligado com a liderança, você não vai aguentar, você vai sucumbir. Porque o que vai prevalecer, olha só, Israel estava com Moisés no deserto, sim ou não? Por que alguns morreram? Parte desses não estava com a liderança. Com o pé na terra, morreram. Terra tragou, entrou na rebelião, quebraram a aliança e sofreram a morte no deserto. Mas diz lá, que os que não conheceram o Egito, que nasceram no deserto, e que começaram a estar no ambiente que precisava estar, entraram numa terra que se chamava Terra de Canaã. Então eu quero declarar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Você plantou, você vai colher. Outro não vai colher no seu lugar. Porque esse negócio de ciclos inacabados vai acabar da sua vida hoje. Esse negócio de começar a morrer na praia. Irmão, tudo para você é revolta. Tudo para você é questionamento. Tudo para você. Você já imaginou? Ana tinha o amor. Ela tinha o amor do seu marido. Mas ela já estava cansada das respostas do seu marido. Então ela tinha uma cultura mental que esse ambiente familiar não deixava ela crescer. Não deixava ela andar. O marido falou, eu te amo. Mas a rival falou assim, infértil. Você não tem capacidade de gerar. O marido falou, eu te amo demais. Eu sou complacente. Mas tinha alguma coisa na vida dela que não deixava ela ser feliz. E que era? Não era Penina. Não era. Você vai entender já já o que era. Penina não foi o tropeço na vida de Ana em nenhum momento. Penina não foi a tribulação na vida de Ana em nenhum momento. A tribulação e o tropeço na vida de Ana foi na mente. A segunda coisa é a mentalidade familiar. Eu lembro de uma história, de um incidente. Meu pai tem vários irmãos. Mas ele tinha um irmão por nome de Sérgio, que era mais ou menos o tamanho do pastor Montanha, ou do pastor Luciano, ou o próprio Sócrates que veio aqui. O meu tio Sérgio, ele era um moreno, assim, Luciano Zafir de olhos verdes. Era o meu tio Sérgio. Quando meu tio morreu, tinha 12 mulheres chorando no caixão dele. Quem eram essas mulheres? As famílias que ele sustentava, porque ele era corretor de imóveis, tinha imobiliário, era montada na grana. E o filho da mãe era tão assim, responsável no pecado, ele era responsável no pecado, que ele deixou cada mulher com um imóvel, cada um com um seguro de vida. O bicho era danado. Todos os meus irmãos dos meus tios, com exceção meu pai e o Carlos, que é ancião da igreja adventista, tirando os dois, todos eram da prostituição, montados no dinheiro de muita grana,
voltados à prostituição. Mas no dia que meu pai se converteu, ele quebrou todas as imagens que tinha no quarto dele. E ele conseguiu converter esse outro irmão, Carlos. Os únicos filhos que estão na igreja somos nós e os do meu tio Carlos. Os demais, a maioria, 90% já morreram. Como? No pecado. Ana, ela aceitou o ambiente espiritual familiar que estava nela. E aquilo foi mexendo com ela. Foi mexendo com ela que não levava a ela a crescer. E ela via um, via outro, e ela dizia: o que adianta eu ter teu amor, se você não pode me ter filhos? E aí ela começa agora o quê? Terceirizar aquilo que ela deveria muito bem assumir e resolver. Então não era interessante para ela buscar cura. Era interessante para ela se manter. Porque até onde ele poderia, ele foi. Dali para frente ele não conseguia mais fazer nada. Então, primeiro, cultura mental. Segundo, cultura familiar. Terceiro, a cultura espiritual. Qual era a cultura espiritual de Ana? Se acostumar com a assolação. Você sabe que você pode. Você sabe, você tem gente que mora do lado da sua casa, que serve a entidades e demônios. Tem casa na praia, tem dinheiro no banco, é bem sucessivo, financeiramente, e você que serve a Deus, nada acontece. Por quê? Porque você não mudou a sua cultura mental, você não mudou a sua cultura espiritual familiar, você não mudou. E você precisa mudar. Porque parece que é meio contraditório. Parece que servir a demônios é melhor do que servir a Deus. E isso não é verdade. Ana, ela não entendia isso. Até que, cansada de esperar resposta, esgotada diante de tanta crítica e humilhação, ela resolve fazer o seguinte: chamar Deus para a história. O que ela faz? Ela quebra a sentença na vida dela de forma definitiva. Como? Ela ouviu, a informação chegou até ela, ela resolveu o quê? Interagir. Eu estou sabendo que o Deus da minha família é um Deus que faz milagres. E ela agora dá um basta nessa condição de uma esterilidade, de uma perseguição, de um tormento que a envolvia e que a violava mentalmente, emocionalmente e familiarmente. Ela agora busca alcançar o favor de Deus. E a mudança de sorte que ela esperava só ocorreria por um milagre e pela interferência direta de Deus. Então, quando ela fala assim: ué, tá rindo demais de mim. Tá rindo demais da minha cara. Senhor, vem cá. E ela vai e pega a sua vida e faz o quê? Uma projeção espiritual. E a projeção espiritual, primeiro, fez Deus lembrar de Ana. Porque até então, a mente, o espírito e a cultura familiar não deixava ela ter uma conversa sincera com Deus. E no dia que ela resolve ir ter essa conversa, ela vem com tanta gana, com tanta sede, que ela entra até no lugar errado. Lá em Israel, os templos eram assim. Onde eu estou aqui ficava o sacerdote e falava aos homens. E as mulheres não podiam entrar. Elas ficavam do lado. E as paredes do templo tinham buracos que elas escutavam o que estava conversando. Liam as palavras, faziam as orações e elas ficavam do lado.
ela tomou uma atitude tão séria e drástica que ela entra no templo principal. Por isso que ele, o sacerdote, viu ela com a cara no altar e falou assim: tu és filha de Belial. Que, no entanto, ela vira para o sacerdote e fala assim: não me tenhas como filha. Tu falas, porque ela diz lá que ela estava dentro do templo, a sua boca só mexia, a voz saía, nenhuma saía da sua boca. E quando ele vê, fala assim: por que você está fazendo aqui? E ela fala assim: eu preciso te contar uma história. E ela fala: não me tenhas por filha de Belial. O que é isso? Filha do diabo. Belial quer dizer diabo, demônio. Não me tenhas porque eu tenho uma dor. E essa dor, ela me traz uma angústia, um sofrimento e um choro, que por mais que meu marido me ame, por mais que eu seja bem-sucedida, ninguém consegue tirar. E ela vai e conta. E uma palavra mudou a história da vida daquela mulher. O homem vira, o sacerdote vira assim: tá bom, eu entendi essa história. Então, a partir de hoje é o seguinte: vai. E qual é o seu desejo? Meu desejo é gerar. E se Deus me der, eu devolvo para Deus. Irmão, acabou o problema. Ele falou: então vai, e Deus conceda segundo a sua petição. Diz que ela volta para casa. E na primeira noite íntima do seu estado fértil, ela vai e engravida. E lá no capítulo 2, ela abre a sua boca agradecendo a Deus. Você está entendendo o segredo aqui? Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você nessa noite? Ana foi ela. Não foi Deus primeiro, foi ela. Deus só reagiu com a ação dela. Ela entrou e falou, e Deus deu a palavra no templo. Deus deu a palavra para ela na igreja. Deus deu a palavra da boca do sacerdote. E diz lá a história que ela recebe a quebra da esterilidade. E ela fala: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força, os que antes eram fartos, hoje sem algum pão têm, mas os que andam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. A sua vida, preste atenção o que Deus está falando. Por que não aconteceu? Por que não rolou? Por que não virou a chave? Por que você é todo assim, toda assim? Por que tem tanta guerra, tentando explicar e não sei o que? Irmãos, quem tem Deus no centro da sua vida, quem escuta a voz do Senhor, quem bebeu da fonte da água, quem se alimentou do pão da vida, não tem dúvidas nenhuma do seu futuro. Quem tem a experiência com a presença, deixa de ser crisento, deixa de ser mimado, deixa de ser mimimi. Ele ouviu a voz e a voz decidiu tudo na vida dele. Nós temos muitas Anas dentro dessa igreja. Ana não é só a mulher, não, os homens também. Nós precisamos acabar com muitas coisas nas nossas vidas a partir de hoje, porque 2023 é ano de Deus abrir a nossa amada e nós gerarmos os milagres que o Senhor escolheu para nós gerarmos. Mas você precisa sair da cultura da mente, cultura da família, cultura espiritual quebrada da tua vida e aprender que Deus te chamou para fazer a diferença. Senão você vai ser mais uma penina, que o que gera é para irritar pessoas. Penina gerou não para dignificar, mas para esfregar na cara e dizer: eu posso mais que você, eu faço mais que você. Tem muitas igrejas hoje assim.
crescer, fica nos números. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de um povo que seja como Ana, que está com a cara no altar e fala: eu preciso de uma palavra, e a palavra vem, e nós fazemos toda a diferença, porque nós temos uma palavra. Dinalva e Marcelo Oliveira. Dinalva recebeu uma sentença que ela não poderia engravidar. E ela tem o Samuel e o Rafael. Os 2 filhos dela foram gerados fora do sistema reprodutor que a mulher gera. Formaram as crianças dentro de uma bolha. O testemunho deles é punk. O médico falou assim: o médico falou assim: o seu ventre é maldito. Você é amaldiçoada e você não vai gerar. E ela é bem calma assim, irmão. Parece que ela tomou 50 diazepam assim. Ela virou assim. É uma mulher que ora 4 horas por dia. Das 4 da manhã às 8 da manhã. Ela falou: Bi, você está no meu joelho, viu? Eu falei: oh, glória a Deus. Continua orando de novo. Ela virou para o médico e falou assim: assim como Ana voltou e consagrou, eu vou voltar, eu vou te mostrar que Deus vai me dar 2 filhos. Primeiro, Rafael, o Deus que sara. E segundo, Samuel, aquele que me faz rir. E ela engravidou, teve os 2 filhos e levou para o médico, macumbeiro, constatar realmente: Deus é fiel na sua vida. O que Deus quer te dar, eu vou falar bem na linguagem aqui do Bronx: deixa de ser vacilão. Você está apanhando à toa. E o Senhor está falando: é hora de você ter uma experiência com a alegria, com a vida, e nunca mais com a dor na sua vida. Você precisa entender isso. Eu não sei, irmãos, eu não sei. Tem horas que eu olho assim para as pessoas, eu falo assim: o que acontece que não entende? Já falamos, já direcionamos, já ora, cobre, jejum, ora, sempre nas mesmas crises. Por quê? Não se liberou. Você está dizendo assim: cadê seu celular? Põe aquele vídeo do Pablo Marçal lá. Você está falando assim: Deus, a tua graça não me basta. O que me basta é eu ser a vítima. Porque Ana era vítima. Eucana também era vítima, porque eu não sei mais o que fazer. Ele poderia ir no altar e falar: eu preciso de uma palavra. Mas não. Ele achava que... Daqui que eu vou pôr o áudio. Aqui, do lado. Rola. Faz ele andar. Você precisa ouvir isso aqui. Ouça isso aqui. Até com o diabo dá para aprender. Tem gente que fala: misericórdia, tá amarrado. Vocês querem aprender uma coisa com o diabo ou não? É forte. Quer? O diabo já sabe o final dele, é derrotado e não desiste nunca. Acorda todo dia tocando terror como se não houvesse amanhã. Você sabe seu final, você vai reinar, você é filho de Deus e você desiste todo dia. É forte ou não? O
diabo sabe o final, ele acredita mais em Deus do que qualquer um que está aqui nesse ambiente, porque ele troca ideia face a face quando ele tem autorização. Ele estava lá tentando Moisés, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Daniel, o Paulo, ele estava em tudo, todos os episódios ele aparece. Ele confia nisso. Ele confia não, ele tem certeza que a palavra dele não falha. Ele sabe que vai dar tudo errado na vida dele, mas ele acorda todo dia com gás. Alguém pergunta por que ele fica fazendo isso? Pergunta. Que você desiste. E o lance dele não é mudar o futuro dele, é mudar o seu. Qual é o lance do diabo? Fazer você desistir. O diabo sabe que ele vai perder, ele já perdeu. Ele já perdeu. O diabo já perdeu. Oh, acorda aí, vou falar de novo. O diabo já perdeu. Só que ele insiste todo dia que queria atrapalhar a sua vida. Sabe por quê? Porque você não tem consciência quem você é. Você não tem consciência. Você não tem. Que se você tivesse consciência, a sua oração a partir de agora seria diferente. As suas atitudes seriam diferentes. E hoje nós vamos quebrar as 3 culturas: mental, espiritual e social. Nós vamos sair daqui hoje com a quíntupla bênção. Nós vamos sair daqui hoje com a quebra da esterilidade. Nós vamos sair daqui hoje como aqueles que Deus se lembrou e mudou uma história. Porque, irmão, não é possível que você não entenda isso. Deus falou: eu tinha muito para vocês esse ano. Muito, 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 muito. Mas insistiram parar no discurso de Penina. Decidiram parar nas fofoquinhas, das afrontas e não sei o que. Torce para um não vir para a igreja. Tomara que não faz mesmo, tomara que não desse. Irmão, isso é coisa do diabo. Eu ver alguém e não querer que ele prospere, o espírito de anticristo está agindo na minha vida. Eu ter raiva, tomar santa ceia do Senhor e com raiva de alguém, a Bíblia fala que se você fizer isso, você está colhendo a sua condenação. E é por isso que não anda as coisas como deveriam andar. É por isso que as coisas não se encaixam como deveriam encaixar. Se você servisse a Deus e tomasse uma surra de entidades como os homens de outras religiões tomam, acho que você seria mais crente. Mas como você sabe que Deus está lá, misericordioso, amoroso, bondoso, generoso, você está apanhando de outra forma, deixando de viver o que Deus tem para a tua vida. A minha palavra desse última quinta-feira do ano profético é o seguinte: quem você quer ser? Uma Ana que gerou um Samuel que fez toda a diferença em Israel? Ou está no ambiente social que Penina vai te hostilizar todos os dias? Quem tem uma dor que precisa ser curada hoje? Seja ela espírito, corpo e alma. Quem tem uma dor que você quer uma vitória hoje? Então fica de pé. Aí eu vou te contar a última história que eu comecei e não terminei. Nós já tínhamos andado muito na África. E nós estávamos assim no verão. Assim, a sensação térmica 70... Irmão, é muito quente. É absurdamente quente. Dá até calafrio, tanta quentura. E assim, não dá para andar sem o ar-condicionado. Mas parava, você tinha que descer. E aí é mais ou menos assim. Imagina uma tenda desse tamanho com 300 pessoas aqui dentro pulando e gritando. Desde as 8 da manhã às 4 da tarde. Eles não saíam para nada. E você tem que entrar na dança com eles. E aí nós saímos e fomos para a van. Aí sai uma criança e vai até uma pessoa que estava conosco, com Tailândia aqui. E falou assim: estou com sede.
E essa pessoa estava com uma garrafa de água na mão. Dá a sua água para mim? Aí ela, toma. Aí ele foi e bebeu e devolveu para ela. Criança, você vê que a criança ficava arrumadinha. Não era órfã de aldeia. Aí beleza, vamos se arrumar. E aí, eles não têm nada, irmãos. Mas sabiam que nós íamos? Eles andaram tipo 3 léguas. E um veio, deu lá banana. Outro veio lá, deu laranja. Eles souberam que nós íamos e juntaram, trabalharam. E não sei como conseguiram. E na hora de ir embora, eles deram aquilo para nós. E deram uma galinha. Eles não têm comida, irmãos. Mas conseguiram uma galinha. Bonita, assim, de uns 5 quilos. Assim. Só um galo. Aí um olhou para o outro e falou assim, não vamos ficar com isso, não, vamos devolver. Vocês nos deram? Muito obrigado. Jesus é bom. Agora eu posso fazer o que eu quero com isso? Sim. Nós vamos embora, nós vamos andar muito. Galinha vai passar mal no carro. Fica para vocês fazer comida. Eles ficaram todos felizes. Aí saiu uma mulher no meio da multidão com um fardo de 6 garrafas de 1,5 litro de água e virou para essa mulher virou para a pessoa que tinha, né? Falou assim, nós só queríamos testar o seu coração, porque nós temos água para te dar. Essa pessoa, daquele dia em diante, começou a externar tudo que ela tinha dentro de ruim na vida dela. E o dom que ela tinha, de vez abençoar pessoas, ela só destrói pessoas, porque a boca dela é terrível. Uma dessas já, o galo cantando na janela, isso aqui. Tomara que esse galo morreu. Não sei quem estava perturbando, tomara que logo quebra logo a cara, a perna. A pessoa quebrou a cara e a perna. Tem gente que tem boca maligna. E hoje o Senhor está falando, você vai se livrar de tudo isso hoje. 2023, Efraim vai ser o Efraim de ventres de Ana que vão gerar. Samuel, nós vamos gerar coisas que vai nos dar sorriso, vai nos dar alegria. Quem crê nessa palavra, você vai gerar coisa boa na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Tudo que você pôr as mãos, você vai gerar e vai ter alegria. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então levante sua mão para o alto. Hoje é a hora de você fazer uma oração que você nunca fez. Hoje é a hora de você colocar diante de Deus que você nunca colocou. Acabou, parou, me desculpe aqui o termo que eu vou usar, parou do discurso de palhaçada. Agora é papo reto com Deus. A minha dor é essa, a minha necessidade é essa, a minha vergonha é essa, o meu problema é esse. Eu preciso que o Senhor mude a minha história, eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Não dá mais, 23 está chegando, eu preciso entrar zerado, com a vida zerada, eu preciso me limpar, eu não aguento mais penina, eu saio do ambiente da cultura da mente, da cultura social, da cultura familiar, e eu vou entrar na cultura do céu de um Efraim. Eu vou ser duplamente frutífero, eu vou ser resolvido, vou ser uma pessoa que vou trabalhar, vou batalhar, as minhas mãos vão prosperar, e eu vou crescer, o Senhor vai multiplicar, eu vou ser bem sucedido no que eu fizer, naquilo que eu tiver nas mãos vai produzir a 30, 60 e a 100 por 1, eu vou ser uma pessoa feliz, eu vou ser uma pessoa desenrolada, eu vou ser uma pessoa resolvida, eu não vou ficar na mão da penina emocional, da penina espiritual, da penina financeira. Eu não vou, porque o que Deus vai me dar vai gerar para a glória dele, e eu vou glorificar o nome de Jesus. Levante sua mão e comece a orar. Começa a orar. Senhor, em nome de Jesus, o fim do ano está chegando, faltam algumas horas, e nós sabemos que no céu há uma expectativa, e essa expectativa é daquilo que nós nos habilitamos, é aquilo que nós nos habilitamos para colocar diante do Senhor, e o Senhor liberar para as nossas vidas. Meu Deus, toda pendência, toda ação, toda malignidade, tudo aquilo que prendeu, que amarrou
todo espírito da ira, do ódio, da contenda, da raiva, da meninice, da infantilidade, eu expulso agora. Sai do nosso meio. Sai, vai orando, sai do nosso meio. Eu declaro em nome de irmão, é para orar, não esquenta quem está do teu lado, é para orar, é para decidir hoje as coisas, em nome de Jesus. Nós, ó Pai, colocamos as nossas vidas diante do teu altar, meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos no altar. Meu Deus, eu não sei a dor, eu não sei a ferida, eu não sei a mágoa, eu não sei nada, mas o Senhor sabe. Mas eu só faço aquilo que o sacerdote Eli falou, segundo a sua direção, segundo a sua vontade, que o Senhor conceda a este povo aquilo que eles estão pedindo, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua obra seja glorificada, para que a família seja glorificada, para que as pessoas sejam abençoadas e o teu nome glorificado na vida delas. Eu oro, Senhor, eu declaro a vitória, a paz, a bênção, meu Deus, aleluia, aleluia. Eu declaro que muitos Samuels vão nascer, eu declaro que muitas vitórias vão acontecer. Meu Deus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Nós vamos avançar. Eu declaro, cada um vai avançar, vai crescer, vai prosperar, em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa vida no teu altar e declaramos a tua bênção, para a honra e glória do teu nome. Amém. Quem crê, diga amém. O nosso Deus é um Deus de princípios. Escuta o que eu estou falando. Aquilo que a Bíblia fala, buscai primeiramente o quê? O que fala? Buscai primeiramente o quê? E a sua? E as demais coisas o quê? Primeiro acontece no céu. É no céu que acontece primeiro. Porque se acontecer primeiro na terra, você é roubado. Mas se acontece primeiro no céu, a terra não pode impedir o que Deus vai fazer. Você crê nisso em nome de Jesus? Coloque a mão na tua cabeça agora. Eu tive uma experiência em Moá com um cara construindo o altar da igreja lá. Ele falou: bispo, põe a mão em mim, eu tô doente, e não sei o que lá. Eu vou, onde você está? Eu estou aqui no fundo da igreja lá. Aí eu abri a porta do altar e falei: cadê você? Ele saiu de dentro do buraco lá. Estou aqui. Eu falei: receba a cura em nome de Jesus. Ele olhou para minha cara e falou: você é folgado. Eu falei: você está curado, que você não conseguia nem levantar as duas mãos. Ele levantou a mão, foi curado na hora. Não é a minha imposição de mãos. Eu não sou guru. Eu tenho a palavra, eu libero, e Deus vai fazer se você tiver fé. Põe a mão na tua cabeça. Por que eu estou te ensinando isso? Para você parar de ficar buscando em muitos lugares gente para pôr a mão na tua cabeça e orar por você. Você vai aprender a orar. Coloca a mão na cabeça que eu vou fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Tu sabes, Senhor, como eu cheguei hoje nessa casa. Tu sabes a guerra que tem enfrentado. As pessoas nem imaginam, mas o Senhor sabe. Mas eu estou aqui porque o Senhor é fiel comigo e eu sou fiel a Ti. E o Teu povo vai receber a palavra. Eu oro agora e ordeno: espírito maldito que atrasa as pessoas, que atrapalha o casamento, que traz problema financeiro, emocional, espiritual, mental, saúde, corpo, alma e espírito. Eu ordeno na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. 1, 2, 3. Sai! Em nome de Jesus, e não volta mais. Eu libero a vida desse povo agora. Eu libero a palavra da cura. Eu libero a palavra da liberação. Eu libero a palavra do destravamento. Eu libero a palavra de perdão de pecados. Eu libero a palavra da bênção da igreja sobre eles. Eu libero a palavra de todas as coisas. Daquilo que eles precisam para um ano excelente. Nós consagramos a Ti e declaramos a Tua bênção, a Tua vitória.
nós consolidamos essa palavra, selamos no teu altar e declaramos a vitória. Receba hoje do Senhor essa palavra. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Primeiro no céu, depois na terra. Você vai selar a tua quinta-feira com esta palavra, com uma oferta, com uma oferta. Pega o envelope que está na sua cadeira. Amanhã, queridos, eu quero pedir aos irmãos sensibilidade agora. Amanhã nós vamos pagar a rádio, parcela 12, e não é barato. Amém? Então você, se puder, faça o seu Pix. Está aí? Tá bom? E glórias a Deus. Levante seu envelope ao alto. Senhor, eu consagro a oferta, o dízimo na tua casa. Eu profetizo, Senhor, o 30, 60 e o 100 por 1 na vida deles. Que o Senhor dê uma porção que eles nunca viveram. Que o Senhor dê também uma maturidade para receber a porção que eles nunca tiveram. Pai, eu consagro a oferta, o dízimo dos que dizimam. Eu abençoo a oferta dos que ofertam. E eu declaro a vitória sobre cada um dos teus amados. Eu abençoo, para a honra e glória do teu nome, a oferta e o dízimo na tua casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus. Pode trazer essa oferta, se você tem para trazer, em nome de Jesus, amém. Hoje é quinta-feira, sábado é o nosso culto da virada. Vai começar às 10 horas da noite, e você venha preparado para receber a palavra do Senhor, amém? Quem está pronto para viver a palavra do ano profético que Deus já reservou para as nossas vidas, amém? Vai ser um ano de, o Senhor tem falado, e quando eu recebo uma palavra no Espírito, e eu já vou logo nos meus amigos, do mundo inteiro, toda a parte que eu já preguei, que eu não preguei, que eu tenho amigos espalhados, eu falo, e aí, como é que tá? E vai assim, alinhando tudinho com o que Deus já colocou no coração. Então, esse ano vai ser um ano de nós crescermos muito espiritualmente. Você pode ter certeza. Quem quiser crescer vai se envolver. Quem se envolve, desenvolve. Quem não se envolve, retrocede. Amém? Então, sábado, 10 da noite, o nosso culto da virada, e vai ser a nossa vitória. Você traga os seus pedidos de oração, escreva, senta com a sua família, escreva os pedidos de oração para o ano de 2023. Tenha um norte. Pelo menos você sabe o que você quer alcançar. E pode ter certeza que o Senhor nos abençoará em nome de Jesus. Amém? Vamos embora? Vamos ficar de pé? Levante sua mão e diga-se: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada nos faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que é o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Vai na paz, Deus abençoe. Tchau.